Iniciando um novo vídeo sobre história moderna, né? Nós vamos tratar aqui do Renascimento. Renascimento foi um movimento artístico, cultural, científico, porque representou o início de uma ciência moderna, e um movimento ideológico, já que o Renascimento representa a construção de um novo olhar sobre o mundo, um olhar mais humano, um olhar humanista. Humanismo que é a base, é o pilar central do Renascimento, em contraposição a uma lógica que perdurou na Europa por praticamente 1000 anos, que foi a lógica medieval, a lógica teocêntrica, aonde Deus seria a causa, a explicação para todos os fenômenos humanos ou naturais. Tanto é que serão os renascentistas que irão classificar, adjetivar a Idade Média, né, esses 1000 anos de história da Europa, como The Dark Ages, ou Idade das Trevas. Bom, mas o que consiste esse renascimento? O que consiste nele? Onde ele foi criado? Quais as suas fases? Quais os seus principais expoentes? É isso que nós vamos tratar aqui. Bom, antes de mais nada, vale ressaltar que esse renascimento, esse intenso movimento ocorrido na Europa, ele é fruto da crise do feudalismo. Ele é fruto das crises que acometeram a Europa a partir da Baixa Idade Média no século XIII. A Europa viveu aproximadamente 200 ou 300 anos de surto de fome com a queda na produção, de insurreições sociais, né, de conturbações sociais como a Jaquerie ou a Revolta Camponesa. Nós tivemos a Guerra dos 100 Anos, que na realidade perdurou um pouco mais que isso entre ingleses e franceses. E nós tivemos a extrema e absurda mortandade causada pela peste negra, que dizimou 1/3 da população europeia. Bom, essas crises todas, essas guerras, surtos de fome, violência, isso tudo gerou no europeu um questionamento, uma inquietação em seu pensamento. Por quê? Porque a Idade Média ela foi marcada por uma cultura baseada no que o padre diz, no que a Bíblia diz, no que a Igreja Romana diz e estabelece e impõe. E o europeu, então, diante de tamanha crise, diante de tamanha mortandade, nesses 3 séculos, ele vai começar a se questionar. Não negando a divindade num sentido ateísta, mas começando a se questionar em termos da lógica medieval, da lógica estabelecida pela Igreja Romana por 1000 anos. O homem medieval começou a pensar: poxa, se eu sou um bom cristão, se eu sou temente a Deus, se eu sigo os preceitos que o padre coloca para mim, se eu sou uma boa pessoa, por que tamanha desgraça? Ora, é muito comum na Europa as pessoas perderem famílias inteiras no meio de uma guerra, no meio de um surto de fome. Imaginem vocês perder o pai, a mãe, filhos, marido, esposa de fome, ou mortos numa guerra, ou mortos num processo de insurreição social como foi as revoltas camponesas. Isso, ao longo do tempo, provocou uma inquietação, um questionamento que vai ter como consequência a construção, pouco a pouco, de uma nova visão de mundo. E essa nova visão de mundo vai se virar lá para a antiguidade,
vai buscar resgatar na antiguidade valores até então deixados de lado por 1000 anos de Idade Média, por 1000 anos de imposição e poderio da Igreja Romana. Ok? E então, daí o nome Renascimento, que é o renascer, o resgate de uma antiga cultura, a cultura greco-romana, de gregos antigos, de romanos, uma cultura que valoriza o ser humano, uma cultura humanista que vê o homem como um agente de transformação, alguém capaz, com tanto poder de criação, com tantas potencialidades quanto as divindades. E não um ser humano submisso, um ser humano passivo, que é o que a Igreja Romana estabeleceu por 1000 anos. Uma passividade do homem perante Deus. O Renascimento não vai negar Deus. O Renascimento não é ateu. Como eu já coloquei em texto do próprio blog, vocês podem ler lá, thiagomenta.blogspot.com. O Renascimento é humanista. E ele vai fazer esse exercício histórico, voltando-se para a lógica greco-romana de valorização do homem. E isso vai atingir as artes plásticas, a ciência, é o desenvolvimento da medicina. É Leonardo da Vinci fazendo desenhos anatômicos perfeitos, como o homem vitruviano. É a Mona Lisa, que mais nos parece realmente uma mulher ou um homem, não se sabe qual o sexo, parece um ser andrógeno, mas que tem movimento, que ri para você quando você observa o quadro. É Rafael que traz à tona todos os filósofos da antiguidade na Grécia, na escola de Atenas. É Michelangelo que, ao pintar o teto da Capela Sistina, coloca a criação de Adão, onde Adão e Deus são homens, e ambos possuem a mesma intensidade e força. Ele retrata tanto Adão quanto Deus de maneira semelhante quanto à estrutura muscular. É como se fossem dois seres poderosos e iguais, não distantes, não um menor que o outro, que era a lógica medieval da Igreja Romana, de um homem passivo menor. Basta a gente olhar as igrejas góticas, aquelas igrejas imensas, onde a pessoa entrava lá dentro e se sentia menor, pequena diante de Deus. E finalizando esse primeiro momento do Renascimento, pois nós vamos tratar dos principais expoentes do Renascimento no nosso próximo vídeo. O Renascimento, ele é estudado e interpretado por 3 etapas. Uma no século XIV, que é do início do movimento renascentista, que é a etapa florentina, já que é quando o Renascimento aparece em Florença, lá na Itália. No século XV, ele migra já para a cidade de Roma, é a etapa romana do Renascimento. E, finalmente, no século XVI, o Renascimento sai da Itália e atinge o resto da Europa. É quando o movimento renascentista praticamente é um movimento europeu, e não mais uma coisa localizada na Península Itálica, como era no século XIV e no século XV. Exemplo disso é o grande renascentista von Eyck, que nós vamos tratar, em outro vídeo. E ele não era italiano, como Michelangelo, Rafael, o Botticelli ou Brunelleschi. Então, fiquemos assim. No próximo vídeo, vocês irão conhecer os expoentes do Renascimento.